Então, pessoal, boa tarde. E hoje temos aí bastante coisa para ver, continuar aqui com o nosso tema de Linux. Ahn, Hoje vai ser um conteúdo mais avançado, né? Vamos entrar mais fundo agora aqui no Linux. A ideia é, depois da aula de hoje, ficarem com bastante à vontade para trabalhar e ahn, conseguir usar o terminal aqui com intensidade para conseguir fazer todo o trabalho e também sentirem o quanto que é possível tirar o potencial aqui dessa experiência de trabalhar com terminal e entender um pouco também a agilidade e como a gente consegue fazer praticamente de tudo. Nós na última aula, nós da parte do exercício falamos do sudo, né? Acabamos por ter ali uns comandos que era preciso utilizar o sudo, mas eu vou recapitular só para o pessoal um pouco entender. Então, por exemplo, se eu fizer aqui esse comando para copiar o syslog, né? Ah, já Qual não que é tá um... aparecendo. Ah, outra vez eu caí no problema de falha no início da partida de tela. Já começou aqui a gravar, já tá. E, e vocês têm que me lembrar que pode tirar a tela, senão é chato, né? Não ver nada. Ok, já tá vendo, né? Então, Ah, agora foi. o que acontece? Esse comando aqui falha, né, dá acesso negado. Por quê? Porque se a gente for ver aqui o syslog, aqui com tal os flags aqui para a gente ver mais informações, ele está aqui com um outro usuário, né? Está aqui com o usuário do syslog e eu estou utilizando aqui o usuário desse aqui, o Colane. Então, esse usuário não tem permissões, até porque a gente vê aqui os níveis de permissões, né? Os outros usuários, que no caso seria esse, não tem permissões nenhumas. Então, só quem é dono ou grupo é que consegue manipular esse arquivo. Então, uma forma de a gente contornar isso, bem simples, é colocar então o sudo no início. Então, o sudo quer dizer o quê? Quer dizer que nós vamos executar esse comando com o super, o S é de super, o U é de user, de super usuário, né? E o do é de fazer. Então, faça esse comando, né, com o super usuário. E com isso, ele já consegue executar. Às vezes, né, a primeira vez que a gente executa esse comando, ele pede aqui a senha. Mas assim, ele já executou com sucesso. Aí, se eu fizer aqui um... dá para ver que ele copiou o arquivo. Deve estar... Ah, não, eu copiei para o root. Ok. Então, agora, se eu entrar lá no root, é isso. Também não consigo, porque também é acesso negado nessa pasta. Mas com o sudo, eu vou fazer o sudo su, que daí já muda para as permissões do root. E aí, eu fizer cd, eu agora estou aqui na pasta barra root, e aqui já tem aqui então o syslog. Então ele copiou. Então o sudo nos dá aqui esse acesso de conseguir executar com um nível de permissão mais alto aqui com o usuário root, que no fundo o usuário root tem acesso a tudo. Boa tarde, Luiz. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aí o que acontece? Nós falamos também do CP, está lá na documentação da plataforma, mas nós não detalhamos na aula o comando MV, que o MV no fundo serve para a gente fazer o move, né? Mover um arquivo ou pasta de uma coisa para outra. Também a gente pode usar esse comando para renomear um arquivo. Então eu vou mover esse syslog para log, por exemplo, de sistema, né? E aí ele, no fundo, muda aqui o nome, no fundo moveu de um lado para o outro. Eu também posso mover aqui esse snap, né? Outro snap, que é uma pasta. E como é que a gente vê que é uma pasta? Porque tem aqui o Dzinho aqui no início, que é de diretório, né? Esse D aqui é de diretório. Então, deixa eu voltar aqui como estava, para não estragar isso. Tem aqui alguém perguntando aqui no WhatsApp, tá alguém perdido.
Foi? Onde é que tá? E esse aqui eu vou remover para não ficar lixo. Ok. Então, esses dois comandos nós acabamos por ver ali nos exercícios, que foi preciso. É pela plataforma. Aqui o Guilherme está com dificuldade para entrar, mas eu vou mandar aqui o link direto para ele. Ok. Essas informações que eu acabei de falar também estão lá na documentação da plataforma também. Quem quiser consultar, também está lá na documentação da aula anterior, foi acrescentado lá mais informações sobre isso. Bem, faltou nós vermos aqui alguns detalhes, alguns comandos extras que ficaram para essa aula, né? Mas que algumas pessoas começaram a utilizar na aula anterior, na parte dos exercícios, que era, por exemplo, o cat. Que o cat, no fundo, nos permite ver o conteúdo de um arquivo. Então, vou lá mexer outra vez com o syslog, que aqui são os logs de sistema no fundo, e aqui a gente consegue imprimir, então o cat nos imprime todo o conteúdo do arquivo aqui no terminal. Esse cat a gente pode usar de outras formas também. Por exemplo, se eu tiver aqui um arquivo a.txt, então arquivo a, e vou fazer um outro arquivo b, né, que são os dois tipos de criação de arquivos que nós vimos. E nós podemos fazer agora o cat do a e o cat do b. Então nós temos aqui o conteúdo dos dois arquivos sendo impresso um a seguir ao outro. Ele respeita a ordem que nós estamos passando ali no comando. Deixa eu adicionar aqui o Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Daí o que a gente pode fazer? Olhando com a lógica aqui desse echo, nós podemos também fazer esse cat que tem os dois arquivos, agora para um outro arquivo que é o a e b.txt. A e b fica estranho, né? Deixa eu colocar assim, a, b, txt. E agora se eu faço o cat do a, b, então nós já temos o conteúdo, esse conteúdo aqui, como unificado aqui num único arquivo só. Então se a gente fizer aqui o vim disso, temos aqui o conteúdo que o cat gerou, toda a informação que o cat gerou dentro de um único arquivo. Então, pessoal, isso aqui de jogarmos o conteúdo, né, que é gerado aqui no terminal, né, a saída de dados do comando, a gente pode jogar aqui para um outro arquivo. Mas imagina, se eu fizer esse comando outra vez, repetir ele, o que acontece? Eu venho aqui ver o vim outra vez do arquivo que foi gerado, ele continua só A e B. Né? Ou seja, ele está sobrepondo. Okay? Faço de novo, ele sobrepôs. Ele está sempre aqui com a mesma informação. Já se, deixa eu mudar aqui. Se eu colocar com duas setas, né, dois sinais de maior, o que acontece? Ele acrescenta. Vou executar uma vez e vou executar duas vezes. E agora já tenho a repetição. Ele acrescentou uma vez, que já estava, né? Depois executei com dois sinais de maior, acrescentou uma vez, e executei outra vez, acrescentou a terceira vez. Então, com um sinal de maior, nós estamos colocando todo o output num novo arquivo, num arquivo completamente zerado. Então, se houver mais informações, ele substitui. Então, vamos fazer esse teste. Se eu fizer aqui um vim, e vou colocar aqui 1, 2, 3, e aqui no fim também 1, 2, 3. Vamos validar se isso é verdade. Agora, se eu repetir, e for ver aqui o arquivo, já perdi tudo que eu tinha nele. E só ficou o AB. Agora, vamos acrescentar aqui outra vez
mais algum conteúdo. Fim do arquivo. Okay? Isso eu faço aqui com o cat. Então está ali o fim do arquivo. Ora, agora vou fazer com os dois sinais de maior. Agora, se eu faço outra vez o cat, tá, depois do fim do arquivo ele voltou a pôr. E faço aqui o vim, né, só para confirmar de novo. E está aqui então a informação aqui no conteúdo do arquivo acrescentado embaixo. Portanto, nem precisava gravar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Portanto, aqui acrescenta e aqui substitui. Vamos substituir de novo. Se eu substituir agora, o que vai acontecer? Vai ficar só com a informação do arquivo A e B. Exatamente. Portanto, agora aqui só A e B e perdeu a outra informação. Portanto, se a gente fizer isso e a gente errar aqui no arquivo, colocar por cima de um outro arquivo, já era o arquivo. Ele vai mesmo substituir tudo que está lá dentro, né? Então, aqui também, com esse comando, nós podemos perder alguma informação se a gente não usar ele bem. Então, tem que ter aqui algum cuidado quando a gente usa o sinal de maior, para ter certeza que a gente está mandando o conteúdo para um arquivo correto, senão nós podemos ter o risco aqui de perder informação. Okay? Alguém já conhecia bem essa situação do sinal do maior 1, sinal de maior e 2? Eu não conhecia. Ok. O pessoal Inclusive, tem Sim? alguma situação prática em que a gente utiliza isso? É muito utilizado com frequência esses dois sinais? De Por maior, acaso por é. exemplo? Por exemplo, imagina que nós temos um programa, né? Pode ser até do NPM ali, estamos ali executando algum comando do React, do front-end, ou então até de back-end, do Node, alguma coisa assim. Nós podemos querer ter uma geração de log, uma arquivação disso. Então a gente pode usar o comando do Node, né? Por exemplo, vamos supor que eu vou executar o meu index.js, e aí eu posso gravar o que está sendo gerado por esse comando, né? Num arquivo de log. Né? E aí eu tenho isso armazenado, porque se eu não tiver isso, eu perco a informação. Mas se eu quiser que essa informação seja incremental, que ele vai sempre adicionando, aí eu coloco aqui com dois sinais de maior. Okay? Então, isso tem a sua utilidade. Não é daquelas coisas que a gente utiliza todos os dias, mas é importante vocês saberem que isso existe, né? E que é um recurso que nós podemos utilizar. Portanto, nós podemos usar o vim para consultar o arquivo, mas também temos aqui esse comando do cat, assim como também temos vários outros comandos que também nos ajudam a consultar arquivos. Então, eu vou voltar aqui ao syslog, que é como é gerado pelo sistema, né, o var log aqui, syslog. Então, outro comando que a gente tem. Se eu fizer aqui o cat, ele vai me imprimir todo o arquivo, né? E o arquivo pode ser muito grande. Enquanto a gente mexe aqui com os logs, o arquivo pode ter diversas linhas. Então, imagina que eu quero só consultar o fim desse arquivo. Aí eu uso o comando tail. O tail só vai me dar algumas últimas linhas desse arquivo. Então, a gente vê aqui pela data, né? Que é a data aqui de hoje. E tem aqui uma informação recente. Se eu quiser ver o início do arquivo, aí eu uso o head. Okay? Então, o que acontece? O head, em inglês, é a cabeça, né? E o tail, em inglês, é como se fosse a cauda. A parte final aqui, né, de um animal, né? Seria a parte do rabo, da cauda. Então, é aqui a parte final do arquivo. Para além disso, o tail tem diversos parametrização que nós podemos passar. Assim como no ls, né, nós temos o "-l", o ls cru, assim com o rato com vários parâmetros e tal. No caso do tail e do head, nós temos aqui um "-n", okay? E nós podemos, por exemplo, aqui eu estou dizendo que eu só quero as três primeiras linhas do arquivo. Okay? Então, só mostra as 3 primeiras linhas. Eu quero as 100 primeiras linhas.
Aí ele vai me listar aqui as 100 primeiras linhas que encontrar. No tail é a mesma coisa. Ok? Então o tail e o head eles funcionam da mesma forma. Só aqui uma linha. Ok? Então só consulta aqui a última linha do meu arquivo de log. Então isso permite, porque imagina, nós temos assim o tail, né? Ele dá aqui essas linhas, mas eu tenho mais alguma informação antes que eu queria ver e está aqui me omitindo, né? Então eu posso dizer então que eu quero então as últimas 15 linhas, por exemplo. Ok? E aí eu já tenho um pouco mais de informação para consultar. Outra coisa importante é filtragem, né? Então a gente tem essa informação toda, mas se a gente quiser procurar aqui alguma informação, estamos aqui a olhar muitos dados, estamos aqui à procura e fica complicado às vezes achar as coisas. Então imagina que eu quero filtrar só as linhas que tem a palavra cron. Então como é que eu posso fazer isso? Então eu posso fazer aqui um tail menos 15 e aí eu posso usar o pipe. A gente chama esse sinal aqui, essa barra reta de pipe. E com pipe quer dizer que vai jogar esse output, a informação que está sendo gerada, para um comando seguinte, como entrada do próximo comando. Então, nós podemos usar o grep. E o grep nos permite fazer uma filtragem. Eu quero fazer o grep só das linhas que contém a palavra cron. E assim a gente já faz um filtro só vendo as linhas que contêm essa palavra e fica mais fácil fazer a análise dos logs. Isso também vale para um arquivo de código, né? Se a gente tiver um código e queremos procurar uma linha que contém lá um determinado comando, podemos usar aqui o grep. Agora imagina que eu quero fazer o grep do cron e uma linha antes. Daí nós temos aqui o b, parâmetro b, que diz que, olha, me mostra a linha que contém o cron e antes, e que é o before, né, que é o b de before, e mostra uma linha anterior a essa. Daí ele pega, mostra a linha do cron e uma linha antes. E temos também o after, okay, que é a seguir. Vou pôr duas linhas a seguir. A gente começa aqui começamos a ter aqui mais alguma informação. Por exemplo, nesse caso, ele deve estar pegando essa linha aqui e pondo essas duas de after, e depois essa aqui é o before dessa, provavelmente. Isso aqui é só título de curiosidade, tá bem? Isso aqui depois com a prática vocês saberem que isso existe. Se eu quiser, se eu não sei se as letras são maiúsculas ou minúsculas, eu por exemplo, acho que é assim. Ele pegou aqui só as que tem cron em minúsculo. E até sinaliza aqui em vermelho para saber a palavra-chave que ele encontrou. Mas se eu quiser, independente de maiúsculo e minúsculo, vou pegar aqui por outra palavra. Vou pegar aqui pelo report. Acho que é melhor. Report. Okay. Pego aqui o report. Se eu fizer aqui o report com letras maiúsculas, não encontrou nada. Então, se eu quiser distinguir entre maiúsculas e minúsculas, que ele não considere isso, descarte. Olha, encontra a palavra report, mesmo que ela seja em minúscula ou maiúsculo, tanto faz. Qualquer coisa que tenha aqui essa sequência de letras, encontra. Aí com esse menos "i", ele torna insensitivo. Fica case insensitive, né? Ele está independente de maiúscula e minúsculas. Olá, Hannah. Boa tarde. Boa tarde. Vamos ver se hoje consegues assistir aí. Conseguiu acompanhar depois fazer outra aula? Sim, Boa, ainda tô treinando. ótimo. Se tiver alguma dificuldade, depois vai dizendo. Então, aqui a gente pode fazer aqui essa filtragem. Só que o que acontece? Eu posso usar o grep com cat? O que vocês acham? Essa situação aqui do pipe. Acho que dá. Muito bem. O que Acho que acontece? sim. Tanto o sinal de maior como esse pipe, isso faz parte do shell em si, aqui do terminal. Okay? Portanto, o que acontece?
No Linux a gente chama muito, isso também vem de uma base Unix, tem aqui uma longa história, porque quem inventou assim mais esse terminal e esses comandos, isso faz parte do GNU que eu falei na última aula, né? Ali da- do, como é que era? Do Richard Stallman, que ele que tem aqui fundou o GNU, que é a parte ali da fundação open source, né? E esses comandos fazem parte do projeto ali do GNU, que é o GNU, né? Aqui em brasileiro. Então, em GNU, o GNU ele tem esses comandos básicos, tanto o ls, grep e aqui essas lógicas também dos terminais também vem muito daí. Que isso já vem também de uma herança do Unix. E alguém já ouviu falar de Unix, não? Eu já. Boa. Mas conseguem. Qual é a tua ideia que tu tinha do Unix? O que tu sabes assim de Unix? Na verdade, eu conheço só pelo nome mesmo, mas Só eu não pelo sei nome. muito a fundo, não. É. Ok. Mas dá para mais ou menos imaginar que Unix e Linux têm alguma semelhança, né? Uhum, tem. Parece assim um nome pelo menos um pouco parecido, né? Então é assim, pessoal, o Unix é muito mais antigo que o Linux. Então o Linux ele herdou aqui um pouco a pegada aqui do Unix por causa ali do Minix ali na origem que eu contei um pouco ali na aula anterior. E todas essas noções aqui de terminal, esses comandos, surgiram aqui mais no Unix. E aí, com a GNU ficou ali open source, e daí depois foi integrado aqui no Linux. Então, o Linux já aproveita essa base toda que já existe já há muito tempo, com os comandos que são bastante úteis e são aqui uma mão na roda para a gente trabalhar. Então, esses comandos que a gente está utilizando, tem comandos que são dos anos 70 ou são dos anos 80, entendeu? E são coisas bastante antigas, mas que funcionam muito bem. E o Linux só nasceu ali no início dos anos 90. Entendeu? Então, apesar de ser algo bastante antigo, é extremamente funcional e é algo que a gente usa no nosso dia a dia. Então, isso é só para ter aqui um pouco de contexto histórico. Portanto, não pensem que, se vocês mudarem um dia, forem utilizar o Unix, com aquilo que vocês já sabem de Linux, fica muito mais fácil. Okay? O problema é que o Windows ele muda muito, ele não seguiu essa linha histórica, né? E tanto que tem os comandos bem diferentes ali no PowerShell e no terminal dos comandos, né? O CMD, que acaba por ser bastante diferente. Bem, o que mais que a gente consegue fazer para além aqui disso, né? Nós vimos na última aula que temos milhares de comandos, então a ideia é hoje a gente focar aqui em alguns comandos mais úteis para o nosso dia a dia e que vocês provavelmente vão precisar de usar quase que de vira e mexe, quase, não vou dizer diariamente, mas trabalhando com o terminal Linux, vocês vão precisar certamente de vez em quando utilizar esses comandos. Por isso que é importante a gente ir falando deles. Para consultar arquivos, esses comandos servem perfeitamente. Okay? Vocês já conseguem fazer muita coisa com esses comandos. Então, o tail, o head, o grep, o cat, com esses, utilizando o sinal de maior, utilizando aqui a questão do pipe, já nos permite bastante flexibilidade. O grep, a gente pode ir um pouco mais longe com o grep. Deixa eu mostrar aqui, porque o grep eu mostrei aqui usando com o pipe, mas tem aqui arquivo A e tem aqui, né, o B. Agora imagina que eu quero achar os arquivos que contêm a letra B. Então eu posso fazer grep "-r b asterisco ponto, por exemplo. Aqui tem muita coisa. Cancela. Deixa eu seguir aqui de novo. Asterisco.txt. Deixa eu ver se vai. Okay? Então ele não pegou aqui o arquivo A. Ele mostrou que encontrou no arquivo B, A-B, e encontrou no arquivo B. E ele coloca aqui a linha que contém a ocorrência que nós estamos procurando. Então, esse R quer dizer aqui que eu quero fazer uma pesquisa recursiva.
Então quer dizer que se eu tiver aqui uma pasta, arquivo A, arquivo B, né? Tem aqui essas duas pastas. Agora vamos mover o A, txt, para dentro do arquivo A, para a pasta, né? E vou mover o B para dentro do arquivo B, da pasta arquivo B. Então eles já não estão aqui. Se eu executar outra vez o grep, estou apertando aqui a tecla para cima para recuperar aqui o comando. Então, recursivamente, encontra aqui a letra B. Deixa eu mudar aqui agora para arquivo. Qualquer pasta que comece com arquivo, e ele então me encontra que dentro da pasta arquivo B, porque aqui o asterisco é qualquer coisa, né? Então dentro da pasta do arquivo B, encontrou aqui o btxt que contém a ocorrência B. E não encontrou então no A porque não tem a ocorrência do B. Tá claro isso, pessoal? Alguma dúvida aqui? Pode repetir, professor? Sim. Repetir o quê? Essa parte aqui desse "-r"? Exato. Ok. Ou seja, o grep, de forma normal, se eu quiser fazer aqui grep B, o que ele faz? Ele não faz nada, ele está à espera aqui de alguma entrada, de alguma informação. Okay? Olha, eu escrevi B, ele diz, olha, encontrei o B. Então, o grep, por si só, é um comando que ele está à espera de receber alguma informação. Por isso que quando a gente usa o pipe, quando a gente usa aqui o pipe que estava aqui em cima antes, deixa eu ver se eu consigo recuperar, aqui, por exemplo. Então, aqui ele gera informação que depois entra como input para o grep, que é esse caso aqui. Ele está esperando receber informação. Quando eu passo o "-r", aí ele já muda o comportamento. Okay? O "-r" quer dizer, olha, grep, tu não vai receber informação, tu vais procurar para mim. Tu vai fazer uma procura nos arquivos. E aí ele já não fica nesse modo de espera de que receba aqui alguma informação. Só que esse R, ele vai procurar essa palavra, né? Pode ser uma palavra e tal. Se tiver espaço, a gente pode pôr aqui entre aspas outra palavra, né? E daí ele pesquisa essa sequência. Então procura o "-r", vai fazer com que ele procure nos arquivos. E aí eu passo então o arquivo, as pastas, né, no caso, que eu quero procurar determinada ocorrência. Okay? Depois na parte dos exercícios a gente vai praticar aqui um pouquinho. Olha, aqui tem um espaço. Bem bom. Então vou demonstrar aqui com a questão do espaço. Então vamos lá. Arquivo B. Ele procurou tudo que é arquivo em algum arquivo que ele está à espera que tenha B. Eu estou chamando arquivo, fica um pouco repetido, né? Mas ele aqui é como se fosse vários arquivos ou caminhos ou filtros, né, de arquivos que eu posso passar para ele. Então, deixa eu tentar fazer aqui de outra forma. Deixa eu mover aqui a pasta arquivo para pasta 1. É mais fácil. mv arquivo para pasta 2. Assim o comando vai ficar diferente. Então, grep "-r", pasta asterisco. E procura então a letra A agora. Então ele encontrou aqui na pasta 1, encontrou tanto no A e no B, porque aqui tem essa palavra A também aqui maiúsculo. Ora, se eu quiser procurar que tenha espaço e A, aí já só encontrou na pasta 1, onde tem o arquivo A. Eu posso fazer aqui também de outra forma, que é pasta 1 barra asterisco, pasta 2 barra asterisco. Okay? E funciona da mesma forma. Se eu
Vou colocar aqui B, ele encontra. Então o que acontece? Quando tem aqui o "-r", eu posso passar o termo que eu quero procurar, realizar a pesquisa, e depois eu posso passar várias configurações de caminhos de arquivo, né, que eu quero fazer a pesquisa. E posso ter N, que no caso aqui passei 2. Então, é assim, o comando grep, pessoal, tanto o grep, o tail, o head, vendo depois a documentação específica sobre eles, há muita coisa que a gente pode fazer. E eles suportam muitos mais parâmetros. Eu estou mostrando aqui o caso olha, por exemplo, eu quero procurar também com letra independente da letra maiúscula ou minúscula, né? Que é aquele caso do insensitive. Se eu não tiver o I, ele não encontra, porque o B é maiúsculo no arquivo, né? E se eu colocar o I, aí ele já distingue aqui de maiúsculo e minúsculo. Portanto, a gente pode fazer a combinação aqui de várias parametrizações no comando que enriquece aqui a nossa utilização. Além de conjugar um comando com outro, utilizando o pipe e por aí fora. Eu posso ter um comando que faz uma coisa, um cat, algo assim, depois pipe e faz ali o grep a seguir. Posso fazer com cat, posso fazer com tail, posso fazer com qualquer coisa. Ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida, podem perguntar, sem problemas. O importante é que isso fique claro, mas depois a gente vai fazer aqui um exercício em grupo, que também ajuda aqui um pouco a facilitar aqui a recapitulação que nós estamos aprendendo. Bem, com esses comandos, então, a gente consulta. Vocês não precisam se preocupar muito com as parametrizações mais avançadas desses comandos. Essa parametrização mais básica já dá aqui para a gente fazer muita coisa, só usando aqui o grep-r e o grep com o pipe, já dá para fazer bastante coisa com isso. Eu vou só mostrar aqui agora com o cat. Deixa eu fazer aqui outra vez. Então eu quero cat e quero, então, grep B. Filtra a linha que tem a letra B. E deixa eu inventar aqui, exato. O N vai nos dizer que alguém desconfia o que esse N fez? Pegou o número da linha? Muito bem, é isso mesmo. Exatamente isso. Então, o "-n" nos indica a linha em si que tem a tal ocorrência. Porque aqui é legal, encontra que nesse arquivo tem a ocorrência do B maiúsculo, mas não sei qual é que é a linha que tem isso. E aqui, então, com N, a gente sabe distinguir qual é que é a linha. Mas isso aqui já é uma utilização um pouco mais avançada. Se vocês lembrarem que o grep serve para a gente realizar filtragem aqui nos conteúdos, já é ótimo. Já facilita aqui bastante, porque depois vocês vão na internet, colocam Linux grep, o comando grep, o shell, o terminal e tal. E aí, às vezes até só com grep no Google ele já te dá ali uma indicação de algum resultado. Dependendo do comando ele pode encontrar. Cat não, né? Cat ele vai te mostrar gatinhos no Google. não é o que a gente quer. Então convém colocar aqui o contexto, se é Linux, se é terminal e tal. Então é importante a gente lembrar o que cada comando, a nível global, né, o que cada comando faz. E depois, quando a gente estiver na prática com a necessidade, a gente já lembra, era o grep que fazia aqui a pesquisa. Mas como é que eu via mesmo o número da linha com grep? Aí pesquisa no Google, grep mostrar linha, uma coisa assim. E aí vou encontrar alguma coisa sobre isso certamente. E o que é legal disso é que como os comandos são antigos, eles não mudaram muito nesses anos todos. Então a documentação bem antiga que continua sendo super válida. Então é muito fácil a gente encontrar a documentação da NET sobre esses comandos. Então com esses comandos assim a gente consegue vasculhar aqui o conteúdo interno de comandos. Ora, o conteúdo interno de arquivos. Ora, mas como é que eu encontro um arquivo? Porque muitas vezes a gente quer encontrar um determinado arquivo, né? E aí precisamos de um outro comando
que é, no caso, o find. O find nos ajuda, então, a fazer aqui uma pesquisa nas pastas e tal, para a gente encontrar um determinado arquivo. Então, por exemplo, eu quero procurar aqui nessa pasta o ponto, quer dizer que é na pasta atual onde eu estou. O ponto quer dizer na pasta anterior, né? Uma pasta para trás. Ou seja, se eu fizer pwd, eu estou no /root. Se eu fizer ls ponto, ele vai me listar o quê? O barra. Ele tá vindo aqui para a raiz, a pasta anterior do root é o barra. Então, se eu estiver aqui na pasta 1, e faço aqui um ls, então eu vejo o conteúdo dessa pasta. Se eu fizer o ls ponto, é a mesma coisa, o conteúdo dessa pasta. Se eu fizer ls ponto, já é da pasta anterior. Aí eu posso fazer ls ponto, pasta anterior, barra, pasta 2. E aí eu estou indo um nível para trás e depois entrando noutra pasta, que é a pasta 2. Okay? Então aqui com os pontos a gente pode andar assim, onde a gente executa os comandos na pasta onde nós estamos, né? Onde o comando está sendo executado, por essa indicação aqui. Mas aqui com os pontos a gente pode navegar aqui para outras pastas e executar o comando aqui em outras pastas. A mesma coisa acontece com o find. Então no find eu posso fazer aqui pasta 2. Então ele foi lá e listou o conteúdo da outra pasta. Bem, o find aqui, desse jeito, não nos serve de muito, porque acaba por ser a mesma coisa quase ali do ls. Então vamos enriquecer aqui esse find. Então se eu fizer o find, pasta, né? Find na pasta atual onde eu estou, que é aqui na raiz da pasta root, né? Do usuário root. Aí eu coloco aqui "-name b.txt". Aí ele encontrou, olha, encontrei o arquivo b.txt aqui. Aí agora já tem aqui o caminho onde está esse arquivo. Aí eu posso fazer já um cat dele. E vejo aqui a informação. Então, o find, ele já procura de forma recursiva. A gente não tem que ficar passando ali o R por aí fora. Ele vai embora e procura para nós em qualquer lado. Eu vou voltar aqui para a raiz do sistema, aqui para o barra, né, para demonstrar aqui outra coisa. Então agora eu quero fazer um find só aqui na pasta root, que é onde eu estava, né, nessa pasta aqui do usuário root. E quero procurar o que contém pasta, asterisco. E me encontrou então as pastas que eu tenho, que começam aqui com pasta qualquer coisa. Então encontrou essas duas, tem pasta 1 e pasta 2. Ora, se eu quiser, todos os arquivos começam que tem o txt. Encontrou aqui os arquivos. Ele também suporta passar aqui o "-type". Esse type quer dizer que eu estou procurando uma pasta. Só quero procurar nomes de pastas. É o que esse type quer dizer. O F quer dizer que já é files, que são arquivos. Então aqui com o D, eu posso... Mas o find, de forma mais natural, ele procura aqui tanto arquivos como pastas. Então aqui eu limito ele com esse type. Olha, só pastas ou só arquivos. Então aqui eu quero procurar pasta, asterisco. As situações, dependendo do terminal que a gente está usando, a gente tem que pôr aqui entre aspas, né? Porque o asterisco não funciona. Um exemplo disso é se eu fizer... deixa eu voltar lá para o... Eu já tinha comentado na outra aula que aqui eu estou com ZSH. Então, com o ZSH, deixa eu voltar aqui aqui no barra não vai dar. Deixa eu fazer aqui no var. Yeah. Deixa eu fazer o find aqui. Find barra var "-name syslog". Não, só sys asterisco. Ele não me encontrou nada. Mas se eu colocar aqui entre aspas,
Aí ele já encontrou aqui muita coisa. Deixa eu colocar aqui. Syslog. Ou então assim. Qualquer letra ali no meio. Também está aqui muitas faltas de permissões, mas ele deve estar aqui. Está aqui o syslog. Okay? Esses outros alertas aqui são pastas que ele não tem acesso. Deixa eu limitar aqui então no /log. Então nós temos aqui uma diferença. Aqui nesse terminal do ZSH a gente tem que usar aspas, e no outro terminal não, que é o bash, que tem ali por padrão, né? Mas é só a título de curiosidade, que, ou seja, quando a gente mexe aqui com um asterisco, pode ser preciso a gente colocar aqui entre aspas, dependendo aqui do terminal que a gente utilizar. Para ter aqui o ZSH configurado dessa forma, eu tenho um artigo que fala sobre isso, para ter uma configuração rápida do ZSH. E vocês podem tentar executar isso no vosso terminal. Eu vou partilhar aqui o Firefox. Eu mostro aqui para vocês. Não é algo muito difícil. Deixa eu partilhar aqui na nossa reunião também. Que, assim, pessoal, era bacana vocês usarem os SH, que a gente acaba por ter uma outra experiência aqui de utilização. Então, eu tenho aqui esse artigo que explica aqui como instalar o ZSH e tal, e tem aqui uma série de passos. Mas não precisam fazer esses passos todos. Tem aqui um projeto, um script que eu coloquei aqui de instalação fácil, que é só executar isso aqui no vosso terminal e seguir aqui alguns passos, está aqui indicando. E daí ele já fica configurado. E aqui então depois tem a instalação manual. Então era algo interessante vocês tentarem configurar isso depois para ficar com o terminal assim um pouco mais enriquecido. Isso aqui dá alguns comandos, pronto, instala aqui uma série de coisas que depois vocês ficam com o terminal igualzinho como eu estou mostrando ali com o Colane. Então eu vou usar o ZSH agora, porque é mais intuitivo um pouco. Tem um pouco mais de cores, dá um pouco mais de vida aqui para nossa experiência também. Depois eu partilho aí nas descrições e lá do vídeo e mando para vocês esse link, para vocês conseguirem configurar. Não é assim. E se alguém tiver alguma dificuldade também, é só perguntar. A gente ajuda aí e se resolve. Beleza. Então, é melhor, né? Ter cores no terminal do que só preto e branco, né? Alega um pouco mais a vida. Ok, então o que mais que a gente pode ver a nível aqui dos comandos? Conseguimos pesquisar arquivos, conseguimos analisar conteúdos de arquivos. E agora tem aqui uma outra situação que são os processos. Okay? Então, o que são processos? Processos nada mais é do que programas que estão rodando, que estão em execução aqui no nosso sistema. Então, existe uma pasta que é aqui na raiz do sistema, né? Nós temos aqui uma pasta de proc, a gente falou dela muito por alto na última aula, e nessa pasta de proc a gente tem aqui uns números estranhos. Okay? Esses números são um número de identificação do processo que está em execução, ou seja, como se fosse do programa. No gestor de tarefas do Windows, né, nós temos lá também, dá para encerrar ali algum programa que esteja meio lento, ver o que está rodando na máquina e tal. Então aqui é algo parecido. De forma mais intuitiva, a gente tem um comando top. Esse comando top nos lista aqui os processos e temos aqui o número, esses números. Esses números aqui são o tal PID, que é o Process ID, né? Então eu tenho aqui o Java, provavelmente é o Netuna aqui em execução, e está aqui com o usuário do CoLearn, então aqui eu consigo ver o usuário que está rodando isso, quanto de CPU está sendo consumido, né? Quanto do processador está sendo consumido, então esse comando está me consumindo 2% de CPU,
e está consumindo 11% da memória RAM. E aqui eu tenho esse número. Então vamos ver esse número. Se eu pegar esse número e agora fizer aqui um proc, listar aqui, olha, ele existe. Okay? Então 217725. 217725 está aqui como uma pasta. Okay? Então dentro dessa pasta eu tenho aqui uma série de arquivos e pastas e por aí fora. Então isso aqui são informações que o kernel do Linux, né, ele está gerindo aqui os processos que estão em execução e ele toda vez que a gente inicia um processo ele coloca aqui uma estrutura parecida com essa para conseguir guardar informações úteis referentes aqui ao processo. Então, quais são essas informações úteis que a gente tem aqui? Temos aqui, por exemplo, a linha de comando, esse cmd line, né, que é um arquivo. Então, aqui com cat eu consulto. Então, esse aqui foi um comando, é o comando que iniciou esse processo. Então, esse processo aqui é o do Netuno, iniciou aqui a GraalVM, por aí fora. Está aqui uma linha seguida, né? Não tem espaço nenhum. Cadê os espaços aqui? Não é possível, porque a gente, no terminal, isso aqui não é um comando válido. Tem que ter Java, espaço, qualquer coisa, né? Então, se eu abrir com Vim, eu posso ver essa informação melhor. Olha lá, ele está separado. Só que ele não coloca aqui o espaço, ele coloca aqui um caractere mais invisível, aqui um caractere especial. Que daí, quando a gente faz o cat, ele não aparece. Mas ele está lá. Ele tem aqui uma informação que separa os argumentos, né, os parâmetros que foram passados aqui para o comando. Então, aqui a gente vê o comando inteiro, cru, como esse processo foi inicializado. Aí, o que mais a gente consegue ver ali? A gente também consegue ver aonde esse comando ele está sendo executado. Por exemplo, aqui. Ok, esse comando está rodando, executou essa GraalVM, não sei o que, aqui todo esse comando grande, mas em que pasta que esse comando foi executado? Né? O comando tem que ser executado em alguma pasta sempre. Então, a gente pode ver aqui por ls cwd. Deixa eu pôr aqui o "-l". Por que o "-l"? Porque ele está aqui, esse azulzinho, isso aqui é um symbolic link. Então é como se fosse um atalho. Então com "-l" eu vejo, olha, então esse cwd está apontando para cá. Okay? Então esse comando executou nessa pasta aqui. Eu já sei, então esse comando iniciou, para esse processo estar rodando, deu aquele comando aqui do Java dentro dessa pasta. E daí também a gente consegue ver a linha de comando. Deixa eu ver. Vou ver aqui o cmd. Já foi aqui em cima o cmd line. E podemos ver também o exe. Que qual é o comando principal? Não é o programa, o comando, é o programa. Qual é que é o programa que está executando esse comando, né? O binário aqui. Então, o comando é o comando do Java. Então, quer dizer que o Java foi executado com esses parâmetros todos que a gente viu aqui no cmd line nessa pasta. E aqui nós temos muito mais informações. Então, o que acontece? Aqui a gente vê memória RAM, CPU, e analisando essa pasta aqui do proc, a gente consegue obter muito mais informações desse comando. Então, a gente pode vasculhar aqui bem todo o contexto de um programa que está rodando aqui no sistema. Pessoal aí, barra do Linux, até agora, tiveram alguma novidade? Já sabiam isso tudo? Eu não conhecia esse comando top. Eu conhecia só o htop. Eu não sei se tu conhece esse. Conheço sim. O Tem alguma diferença assim nas funcionalidades entre eles dois? É assim, o htop é melhor, porque ele é mais moderno. Okay? O htop é uma melhoria em cima do top.
Então ele tem mais cores, ele tem ali uma informação muito mais interessante, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui ele instalado. Ok, por acaso tem. Mas o HTOP normalmente não vem instalado por padrão. Daí a gente tem que instalar aqui ele à parte. Ok? Aqui no HTOP a gente tem aqui mais informações. Ele está aqui com vários comandos aqui repetidos, que isso tem a ver com as threads. Ele está executando aqui, ele está demonstrando que esse comando aqui está executando várias threads. Ok? E tem aqui os filhos, os processos filhos, que são como se fosse o ID de subthreads. Então, e tem aqui informação aqui dos cores do CPU, né, do processador. Então aqui eu tenho 2 cores, então ele demonstra a utilização por core. E aqui tem essa indicação gráfica aqui mais bonitinha de quanto de memória eu tenho alocado. Tenho alocado 1.74 GB de quase 4 GB disponíveis aqui de memória RAM. E o top é mais simplificado, é um pouco mais cru, né? E também tem aqui essa informação, né? Está aqui em megas, mas está aqui, também está aqui os 4 GB e tal. Ou seja, a informação está aqui também, só que o HTOP é mais moderno. Okay? Então, os Linux eles já vêm por padrão com top. O HTOP pode não vir instalado, mas aí se instala. Executa o comando de instalação e instala-se assim o HTOP. Mas essa questão do PROC não conhecia então, né, Paulo? Não, PROC não. Okay. Assim, o Linux ele tem toda essa lógica que a gente utiliza, por exemplo, como eu falei da última vez, de um CD-ROM, de uma USB, né? Ele vai sempre colocar ali numa pasta, montar, né, que num determinado caminho ali, numa pasta. Dentro dessa pasta vai ter então a informação do outro dispositivo externo de armazenamento, né? Mas os processos também. Então o Linux ele coloca muita coisa que a gente está ali em memória, em execução e tal, ele também coloca uma estrutura em arquivos. O que é interessante para a gente também, se conhecer a estrutura de arquivos, né, conseguir obter informações extras e também já até fazer um automatismo por cima. Né? Porque a gente pode fazer um programinha que analisa aqui essa pasta proc e mapeia aqui algumas situações e executa aqui alguns comandos automáticos. Mas é um pouco mais avançada essa questão do proc também. Mas o que interessa aqui, pessoal, é speed. Por que speed interessa? Porque agora, vou fazer aqui uma coisa. Por que esse speed aqui é importante? Porque esse speed, então, é o ID do processo que me identifica um processo específico. Com ele, eu posso fazer o seguinte. Olha só que legal, aqui mostrou até o comando top. Até ele próprio aparece aqui, né? Aí eu tenho aqui esse speed. Eu posso fazer o kill. O que esse kill vai fazer? Ele vai enviar um sinal de encerramento para esse comando. É a mesma coisa que eu tenho um programa de execução e vou lá e clico na janelinha lá no X. Olha, termina o programa. Então o kill faz isso, ele envia o sinal, olha, acabou, para de executar. Okay? Se eu executar o comando, agora se eu venho aqui no top, já não existe ele, acabou-se. Aí o que acontece? Se eu for lá outra vez listar lá a pasta proc, que estava aqui, né, que nós tínhamos arquivos, já não existe. Ele remove de lá na hora. Parou de executar, sumiu aqui da pasta proc. Então, deixa eu fazer aqui sem ser o L aqui direto, ok? Então ele já não está aqui, que era o que terminava com 25, né, se não me engano. Era 25, 77, 25, 21, 77, 55, 21, 77, já não tem nada 77. Acabou-se. Outra forma que a gente tem de fazer também, eu vou fazer aqui um seguinte, vou criar aqui um arquivo, teste.txt. Estou aqui executando o Vim. Beleza, estou aqui construindo meu arquivo. Agora se eu apertar ESC, que eu não estou no modo de insert, né? Sumiu aqui o insert aqui de baixo. Agora se eu apertar Ctrl Z, quer dizer que eu suspendi esse comando. Eu não encerrei ele. Ele continua existindo esse comando. Só que ele está suspenso. É como se ele estivesse ali meio congelado.
Entendeu? E está aqui um número também, né? E está aqui esse 1. Aqui, ele ficou agora como um job. Por que é um job? Porque isso é um comando que eu estou executando aqui no meu contexto do terminal. Então é como se fosse uma tarefa que eu tô usando aqui para fazer o meu trabalho. E daí é como se fosse o PID, mas de uma forma um pouco mais simplificada. Eu já volto aqui a explicar melhor aqui sobre esse job. Nós temos um outro comando que é esse EAF. Esse PS ele lista os processos. Então, se eu fizer assim, ele lista o top, ele me congela a tela, né? E me mostra aqui os processos todos. E só mostra os principais, o topo, os comandos principais, né, que estão me consumindo aqui, tendo impacto de CPU e memória. Com a letra Q eu saio. Se eu apertar a letra Q, encerra logo e sai. Já o PS não, o PS ele lista tudo que está em execução. E aqui eu podia usar um grep também, né? E posso fazer aqui um grep vim. Eu sei que eu tenho o vim executado em suspenso, então agora me lista todos os processos e faz a filtragem aqui do comando vim. Vamos ver se existe. Olha, ele mostrou aqui essa linha, que é do próprio grep. Ele aparece aqui de forma diferente, mas é desse próprio grep. Então, durante o tempo de execução aqui desse PS, o grep também estava executando. Então ele apareceu aqui. Mas eu não quero saber dele. Eu quero saber desse vim aqui. Esse vim teste que eu sei que eu tinha executado antes está aqui como suspenso. E está aqui esse PID. Entendeu? Com esse PID, se eu voltar um pouco aqui atrás, aqui nos jobs, olha lá. 3, 4, 5, 7, 1, 3. 3, 4, 5, 7, 1, 3. Então agora eu posso fazer o kill menos 9. O que esse kill menos 9 faz? Esse kill menos 9 não é como se eu fosse clicar no xizinho para sair do sistema. Não estou do programa. Não quer dizer que eu estou enviando uma informação, olha, encerra para mim, por favor. Não, aqui termina de forma bruta. Simplesmente para de executar. Entendeu? E aí o que acontece? Eu vou perder, nesse caso, aqui, o conteúdo daquele arquivo que eu estava escrevendo. Né? Se eu fizer então aqui agora executar, olha, já disse aqui, ó, matou geral. Esse aqui então vai à força bruta. Ele não pede nada e simplesmente encerra. Aqui agora só mostrou a linha do grep e já não tem aqui o vim. Então deixa eu voltar aqui no vim outra vez. Okay? O vim, ele guarda aqui a informação do arquivo que eu tinha antes. Então ele me ajuda a não perder a informação. Se eu tenho toda vez que eu altero o arquivo, ele guarda aqui em paralelo. Como é que ele grava isso? "-a", para listar os arquivos ocultos, né? While lista tudo, all, lista tudo. E eu devo ter aqui, ó, .test.txt swp. Esse arquivo aqui é o que identifica para o vim que eu estava editando ele. Okay? Daí eu tenho aqui a opção de recover, que é então recuperar aqui o arquivo. Ele avisa aqui, está criando de novo e tal, e eu recuperei o conteúdo aqui, apesar de eu ter encerrado ele de forma forçada. Né? Então, mas isso aqui é uma funcionalidade do Vim que me ajuda a não perder a informação. Portanto, o kill menos 9 encerra e ponto final. Então, quando a gente tem um programa que está lento, deixa eu fazer outra vez, Ctrl Z, fica aqui em modo suspenso, aqui eu tenho o PID. Com esse PID, eu posso fazer ls/proc e tem aqui a informação ali do processo do Vim. Vamos ver se é ele mesmo. Se eu venho aqui o cmdline e fizer aqui o cat, qual foi o comando desse processo, aí tem aqui o vim txt, que a gente sabe que tem aqui uma separação, né, com um caractere invisível, mas tá ali foi exatamente esse comando. Então, no momento que eu faço aqui o kill, que agora já não é esse número, né, é o 83, esse aqui mudou um pouco. E agora listo aqui o proc de novo, já não existe. Fez o kill, ele some do proc. Ele inicia, ele aparece lá dentro. Então, voltando lá aqui no Vim. Vou recuperar.
Ixi, ele já tem 2 swaps. Caramba. É um. Ok. Caramba. Pronto, recuperou. ESC, Ctrl Z, background. Então, está suspenso. Ora, o programa está em suspenso e eu consigo usar aqui o terminal de forma livre. Com o Jobs, eu consigo ver que eu tenho um programa por trás suspenso. É como se eu estivesse nas janelas do Windows e agora eu coloquei uma janela, eu coloquei a janela do terminal na frente e coloquei o Vim por trás. É como se eu tivesse invertido aqui a ordem, viu? Mas o Vim continua ali. Aí eu posso fazer uma coisa, ó, background, que é por trás, por baixo dos panos, o porcentagem 1, acho que é porcentagem 1, que é para diferenciar do... Exato. Aqui com porcentagem 1, eu digo que o porcentagem é para distinguir do Process ID. Okay? É para distinguir que é um job. Daí coloca aqui esse sinal de porcentagem. Agora, o que ele fez? Ele disse para o Vim continuar executando normalmente por trás e não mais suspenso. Vamos ver. Espera aí. Ele devia... Não é porcentagem mesmo. Tá certo. Por alguma razão ele está ficando suspenso. Ele devia estar continuando. Deixa eu contar aqui outra coisa. Vim test2.txt ESC Ctrl Z. Agora tenho dois vins, né? E o outro está suspenso. E agora background porcentagem 2. Ok, tá ficando suspenso também. Ele devia estar aqui como continuado. Ele tá aqui, ele devia continuar aqui em execução. Mas deve ser no Vim que ele quando está em background, ele fica aqui suspenso sempre. Deixa eu só ligar aqui. Então o que acontece? Eu tenho 2 Vins rodando aqui por trás. Como é que eu trago ele para frente? Né? Então, como se fosse janelas, né? Eu estou aqui com o shell, com o terminal na frente do Vim, e tem 2 Vins por trás. E agora, para eu trazer para frente, eu uso o comando FG, que é no fundo foreground, né? Que é trazer para frente um job. E eu digo, então, quero trazer para frente o primeiro Vim. Okay? E eu volto a ter o Vim aqui e consigo continuar trabalhando ele. Okay? Quero mandar ele para trás outra vez, volto para o terminal. Jobs, está aqui ele, agora vou mexer com 2. Então, foreground, porcentagem 2, e trago o segundo Vim para dentro, para frente. Segundo Vim. Ctrl Z e foi para trás outra vez. Okay. Isso a gente consegue fazer com qualquer comando. Okay. Então, quando a gente está preso ali em algum comando, a gente pode mandar para trás e usar o terminal, depois recuperar o comando que está em execução por trás novamente. Pessoal aí do Linux, já conheciam isso dos jobs? O resto do pessoal acho que isso é novidade, né? Eu ainda não conhecia esse comando, não. Várias portas abriram agora para mim. No mesmo terminal agora dá para fazer mais coisas, né? Isso. É assim, tem outros mecanismos que a gente pode usar, como o tmux, o tmux, já agora só por curiosidade, o tmux é um sistema de janelas no terminal. Então aqui eu tenho aqui terminal 1 e Ctrl B, Ctrl C, eu abri 2 terminais. Então eu tenho aqui o 0 e o 1. Ctrl B, Ctrl C, tem aqui 2. Ctrl B, Ctrl W, eu listo aqui vários terminais, entendeu? Pessoal, o terminal é poderosíssimo, ok? Isso aqui é só para vocês verem que eu tenho... o terminal dá pra gente fazer muita coisa. Só que isso aqui é um outro programa. Eu não... É só título de curiosidade. Ou seja, a gente consegue ser... Quando a gente usa o terminal, parece que é só uma coisinha, né? É só uma coisa bem linear. Mas não, a gente pode ter múltiplas tarefas em execução, múltiplos terminais em execução no mesmo terminal, entendeu? Então,
não há, assim, limitações. É uma questão de experiência, de conhecimento e explorar aqui essas funcionalidades mais avançadas. Mas isso do Tmux, por exemplo, é algo já bem avançado, tem uma série de combinações de teclado que não interessa aqui muito. Portanto, só pegar aqui essas noções de jobs, de processo, saber que essas coisas existem, entendeu? Já é aqui bastante útil quando vocês estiverem aí no dia a dia e conseguirem tirar aqui um potencial maior da experiência aqui do terminal. Com o tempo, depois que já estiverem bem aqui a utilização do Vim, dos jobs, aqui dos processos, já conseguir usar muito bem o terminal com bastante intensidade, tiverem gosto por trabalhar mais com o terminal, aí tem o Tmux, tem o Emacs, que é mais, eu gosto mais do Emacs do que o Vim, que são coisas bem mais avançadas, né? Portanto, o terminal, pessoal, é algo que a gente tem a vida inteira para ir aprendendo novas técnicas e utilizações aqui com ele. Okay? Mas lá tá, a gente não precisa conhecer tudo. A gente vai conhecendo um pouquinho de cada vez e com o tempo a gente vai aumentando aqui o nosso conhecimento. E claro que em paralelo também tem tudo a ver com a experiência, né? Que a experiência, depois da utilização constante do terminal, vocês vão fixando e vai ficando no automático aqui o trabalho. E assim, programação, a gente trabalha com teclado, né? A gente bate código com teclado. Então, se a gente usar menos o mouse, a gente ganha alguma utilidade. E como vocês podem ver, os comandos são curtinhos. FG, jobs, tudo palavrinhas curtas, entendeu? Que deixam aqui bastante ágeis. A gente digita e já vai. É muito mais rápido que pegar o mouse e ir lá clicar e tal. Mas isso vai depender do vosso própria aptidão e gosto por explorar aqui a potencialidade do terminal. Pessoal, sobre processo, jobs, é isso. É isso. Acho que está tudo aqui já falado. Assim, eu sei que é um pouco informação, bastante informação para quem está iniciando, mas no fundo vocês terem aqui uma noção de que isso existe e com o tempo vocês podem ir explorando e estudando isso tudo. Para quem está vendo isso pela primeira vez, até aqui, parece difícil, sentem que dá para ter algum gosto aqui pelo terminal. Tinham noção que que era possível fazer essas coisas com o terminal? Eu não tinha noção, mas eu consigo ver a utilidade, né? Vai facilitar bastante o trabalho, principalmente aquela parte de filtros também. Mas eu confesso que eu não conhecia nada até agora. Precisar dar uma boa revisada na aula depois, praticar bastante. Boa. E de resto, é um pouco assim nessa linha, pessoal? Por aí também. Tem que assistir a aula de novo, praticar bastante. Tá complicado. Mas atenção. Eu usava mais, tipo, os comandos mais básicos, tipo, só para entrar dentro de uma pasta, ou criar, apagar, entendeu? E tu já tá usando o terminal há um bom tempo, né, Guilherme? Isso. Agora já deu. Eu fiquei assustada com o poder do terminal de utilizar vários terminais dentro de um. Eu peguei até um susto. Pessoal, isso aqui... É um universo oculto. O terminal parece uma coisa muito básica, mas é como eu disse, isso aqui, o terminal já existe há muitos anos. A computação, né, os sistemas operacionais começaram com o terminal. O sistema de janela veio muito depois. Aqui as interfaces aqui de Windows, né, mesmo no Linux ali, o servidor X, né, que dá ali o sistema de janelas ali do GNOME, do KDE e tal. Isso tudo é coisas muito mais recentes. Então a utilização dos computadores lá atrás era tudo aqui pelo terminal. Então é natural que o pessoal usando muito o terminal à altura inventasse aqui uma série de mecanismos para eles conseguirem fazer várias coisas e conseguirem aqui agilidade no trabalho, né? Só que com o tempo, vindo o universo das janelas, isso ficou um pouco no desconhecido. Então é normal o pessoal trabalhar muito com o terminal e não saber que essas coisas existem. E aqui é já vocês terem um atalho para saber que essas coisas existem. Não quer dizer que vocês já saiam utilizando isso no vosso dia a dia. Mas quando vocês sentirem ali naturalmente, criando aqui algum gosto pelo terminal, vocês se lembrarem que essas coisas existem e estudarem um pouco e relembrarem e pôr na prática. Agora, eu vou explicar aqui algumas coisas que agora já é mais para o dia a dia. Aqui a gente já utiliza mais e já não temos aqui essa lógica aqui de múltiplos
processos, né, como se fossem programas aqui, e essas coisas. Então, o pessoal aí dos Ubuntu Mint e tal, né, vocês já devem ter usado aqui alguns comandos que eu vou mostrar agora. Nem que seja copiando e colando de pessoal aí na net. O que acontece? O Ubuntu, como eu mostrei no gráfico da última vez, né, eu mostrei, eu comentei, que o Ubuntu deriva do Debian. O Debian tem um comando que chama o apt, que ali, ou era apk, agora não era apt mesmo. Pronto, mas é aqui o sistema de instalação de pacotes, ou seja, o Linux já vem configurado, a gente instala o Linux, e ele vem aqui com algum software, normalmente dependendo da distribuição, ele vem aqui com alguns sistemas instalados, e aqui com o apt a gente pode pesquisar programas e instalar programas. Então a gente não tem que fazer o download do setup, dar 2 cliques nele e ficar next, 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 executando as coisas, né? Para fazer ali um processo de instalação, como é habitual ali no Windows. Ou seja, o apt é como se fosse mais a Store, não? Como se fosse ali, também nos celulares, né? Ali o Marketplace, ali a Store, para fazer aqui a instalação rápida de programas. Então, o apt a gente tem o Search, okay? Eu vou precisar aqui pelo Nginx. Okay? O Nginx, que o nome é assim, que é motor X, só que fizeram uma abreviação. Tiraram os Zs. Okay? Ficou assim. Então a gente lê o de engine, que de motor, né? Motor em inglês, e o X de X, né? Então o Nginx é um servidor HTTP poderosíssimo. Semelhante ao Apache, por exemplo. O Apache também é bastante conhecido e o Nginx é semelhante. Só que ele tem algumas funcionalidades assim, acabam que os dois têm as funcionalidades um pouco parecidas, mas o Nginx tem aqui algumas simplificações e é muito utilizado hoje em dia. Então ele é um servidor web que fornece as páginas, né, para o browser poder carregar as páginas, né, apresentar a página e tal. Quando uma página vai para o browser, tem que ir HTML, imagens, CSS e tal. Então é um servidor web que fornece isso. Então, eu fiz aqui o search, né, apt search, eu procurei o software Nginx. Então ele mostrou tudo isso aqui. Tem aqui várias coisas, né? Aí eu posso, como tem muita coisa, eu sei que eu quero esse cara aqui, que é o Nginx aqui, pipe, barra focal, né? Então, se eu quiser fazer um filtro, caramba, aqui, eu posso então fazer outra vez aqui o grep e fazer aqui Nginx barra. Okay? Aí já me filtra um pouco. Então está aqui o Nginx. Então eu posso pegar nele e fazer o install. Isso aqui não vai dar certo, porque eu não tenho a permissão negada. Okay? Olha, você é o root? Não sou. Então tem que fazer aqui com o sudo. Okay? Então fiz aqui a instalação, só que ele não fez. Ele não fez no meu caso porque eu já tenho a instalação mais atual instalada. Então ele não precisou instalar porque eu já tenho ele aqui executando. Então, executando aqui esses comandos, a gente consegue fazer pesquisa com o search e o install, realizar a instalação. E outra coisa que a gente pode fazer também é o remove, que daí seria realizar a desinstalação, que eu vim aqui fazer aqui o remove. Okay? Eu não vou fazer porque, pronto, eu vou precisar dele daqui a pouco. Eu posso fazer do outro. Posso fazer do NCDU, por exemplo, que é um outro que eu tenho aqui instalado. Okay? Nem está instalado, boa. Então se eu der aqui o comando, ele não existe. Eu daqui a pouco instalo. E NCDU é isso mesmo? Acho que é. Sim, tá certo. Então não tem instalado, eu vou instalar ele daqui a pouco. Beleza. Vou instalar lá ele já. Eu vou aproveitar e vou fazer isso. Então, apt install. Então, primeiro fazer o search. Com o search, eu não preciso do sudo, né? Então ele encontrou, tem aqui o NCDU, ok?
que é para visualizar a utilização em disco. É um programinha que eu vou explicar ele daqui a pouco. Então, eu vou fazer apt install ncdu. Ok? Aqui o sudo. Então, aqui ele vai lá, faz o download para mim, pau, e já instalou. Esse ncdu é um comando que eu posso utilizar. Depois eu vou falar aqui um pouquinho dele. Então, ele não é, no fundo, um serviço. Então, o que é um serviço? Um serviço se entende que é algo que está em constante execução no sistema. Ou seja, não é um job, mas é um processo. É um processo por quê? Porque é um programa que está em execução. Mas ele não é um job porque não está na nossa seção aqui do terminal. Então, aqui os jobs, ele vai apresentar apenas o que eu executei aqui na minha seção. E não tudo que está executando no computador, né, aqui no meu sistema. Já o PS e a F, por exemplo, ou a UX, tem vários parâmetros aqui, o PS. Eu posso fazer aqui o grep nginx. Se eu tenho ele instalado, talvez eu tenha ele executando. Olha, está aqui ele executando. Okay? Então, ele está executando por baixo dos panos, aqui com o usuário root, depois ele lança outros processos aqui com outro usuário da data. Então, quando eu reinicio o meu sistema, ele inicializa para mim um serviço automaticamente. Então, o serviço é algo que está mais enraizado aqui, mais entranhado com o funcionamento do sistema operacional, né? Então, para gerir aqui os serviços, nós temos alguns comandos específicos, que daí a gente já precisa utilizar mais o root, tá bem? Porque já mexe com a gestão do sistema operacional em si. Então, por exemplo, service nginx status. Vamos ver o que está acontecendo com ele. Ele está aqui rodando. Beleza. Então agora eu quero fazer o stop dele. Não me deixa. Okay? Eu não sou o root. Então agora tem que ser com o root. Se eu faço aqui o stop. Agora, se eu voltar a ver agora eu voltar a ver aqui o status. Olha, parou. Está ativo? Não, está inativo. Está morto, dead. Okay? Então, se eu vier aqui e faço o start outra vez, e venho aqui e faço o status, e aí já vejo que está em execução outra vez. Okay? Então, aqui a gente está gerindo serviços que estão aqui por baixo do sistema operacional. O que são serviços? Alguém tem alguns exemplos do que pode ser um serviço? Corre alguma ideia? O SQL? O SQL? É. Muito Servidor de banco de dados. Exatamente. Faz todo sentido, né? Ou seja, um servidor. Tudo que a gente entende como servidor faz sentido ser um serviço, porque um servidor é que está servindo algo, né? Então ele tem que estar sempre em execução. Porque senão um servidor não está executando à toa, né? Ele está executando porque alguma coisa tem que funcionar e depende do funcionamento dele. Então é importante que ele esteja sempre funcionando e bem. Se parar, algo vai deixar de funcionar. Então, base de dados é algo importante que faz sentido ser aqui um serviço. Mais algum exemplo? Alguém tem? Vou dar aqui então algumas ideias. E-mail. Quando a gente manda um e-mail, tem um servidor que está enviando um e-mail e tem um outro servidor que está recebendo um e-mail. Então, isso são serviços, né, que estão executando nos servidores para fazer essa troca de mensagens aqui dos e-mails. FTP. Quando a gente envia um arquivo e copia um arquivo de um servidor. Né? E aqui, no caso, o Nginx, que tem aqui um servidor web, como um Apache, por aí fora. Okay? Então, tudo que a gente entende como servidor, assume-se aqui que é um serviço. Outra forma de a gente gerir aqui os serviços é com o systemctl. A diferença é que o systemctl é um pouco mais baixo nível, faz mais parte aqui das bases do sistema, do Linux,
Não tenho certeza que se já é fornecido aqui. Ele mexe diretamente mais aqui com o kernel, se não me engano. Ou com não é o sysd. Pronto, mas é a gestão de serviços aqui mais nativas aqui do Linux. Daí aqui inverte um pouco. Aqui eu digo status nginx, ok? Então aqui a ordem dos parâmetros é diferente. E aqui também eu posso fazer o stop. Ok? E também posso fazer aqui o start. E aí vejo aqui o status. Então é bem simples, é parecido, só que o systemctl dá para a gente fazer muito mais coisas do que aqui com o service. Só que o service acaba por ser uma simplificação, uma facilitação em cima e é um pouco mais intuitivo, né? Que já nos diz que é um comando de serviço e tal. Então eu, por hábito, eu costumo usar mais aqui o service. Só quando tem aqui uma situação mais específica que o service não suporta, que daí eu uso o systemctl. Aqui no status, repara que ele me prende aqui a linha. Okay? Então eu tenho que apertar a letra Q para ele me libertar. Então quando a gente está preso aqui um pouco no terminal, lembrem que tem a tecla Q de quit, né, para sair. Que é a mesma coisa aqui no Vim. Né? Eu já estou iniciando outro. Quando eu quero sair, 2 pontos Q, né? De Q de sair. Então, a letra Q normalmente é aqui para nós sairmos aqui e voltar aqui para o terminal. Mais coisas. Um serviço, ele normalmente, a configuração dele está aqui na pasta etc. Lembra que a gente falou que na aula anterior, essa pasta aqui são configurações do sistema, tem as configurações dos serviços e tal. Então, os servidores, normalmente, eles ficam configurados aqui nessa pasta. Então, aqui também há de ter aqui a configuração do Nginx e por aí fora. Mais coisas. A gente tem ainda o Journal CTL, que serve para a gente visualizar as mensagens aqui, os logs do Linux. Então aqui o "-k", eu estou vendo, deixa eu ver aqui, está vazio. Tá. Esse K aqui são os logs do kernel. Okay? Então nesse caso aqui está vazio. Mas eu posso também consultar a informação do serviço do Linux, do Nginx. Aqui passando, eu quero ver aqui as informações aqui de logs do serviço aqui do Nginx. Isso aqui não são os logs de funcionamento interno do Nginx, são os logs mais da gestão do serviço. Okay? Então aqui eu tenho informação de quando é que ele parou, quando é que inicializou, a hora e o segundo aqui que foi feita essas paragens e reinicialização. Okay? Então esse Journal CTL nos ajuda aqui a ter essa consulta nesse nível aqui dos logs de serviço. Beleza. Até aqui, pessoal, tranquilo? Tá claro? Dúvidas? Nada? Então, posso avançar? Então, já estamos também quase no fim. A gente faz aqui um intervalozinho. Encerra também aqui a gravação e depois nós vamos aqui para a nossa sessão de atividade em grupo. E fazer aqui uns exercícios. Então, o que tinha mais para vocês aqui, para encerrar aqui essa parte do Linux? Que é como a gente gere e entende aqui o consumo de espaço. Né? O consumo do espaço tanto de memória, como de memória RAM, como de armazenamento em disco, no HD. Porque o que acontece? A gente está usando o sistema e às vezes a gente fica sem memória. Às vezes a gente fica sem espaço em disco. E aí é uma complicação, né? E as coisas deixam de funcionar bem. E aí a gente tem que conseguir gerir um pouco essa parte aqui, como é que o que está acontecendo aqui no sistema, por que as coisas pararam de funcionar, e se eu tenho espaço em disco ou não. Normalmente ele começa daqui uns erros, que falta espaço em disco. Aí eu tenho que procurar onde é que eu consigo, o que eu consigo apagar, e o que está consumindo mais espaço para eu conseguir gerir aqui um pouco esse consumo. Então eu vou começar pela memória, que é mais simples.
seja, pela memória, a gente aqui com o top, a gente consegue ver logo qual é o processo que está nos consumindo mais memória, vai lá, mata ele com o kill -9 que a gente já viu e já liberta aqui uma boa quantia de memória. A gente tem aqui essa informação aqui em cima da memória livre e por aí fora. A gente tem outro comando também para ver a memória, que é o free, que ele nos dá uma visão global aqui da utilização de memória. Aqui ele vai mostrar a informação em bytes, mas a gente pode passar aqui o "-ge" para ver em gigas. Okay? Então, em gigas, eu tenho cerca aqui de... Ele mostra 3, que ele arredonda para baixo, mas na verdade aqui são 4 gigas e estou usando aqui 1. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui em M. Exato. E aqui eu tenho, então, em megas. Okay? E vejo aqui, então, espaço livre. Então, aqui, de uma forma global, eu vejo... Não estou vendo o processo, vejo, em nível global, a utilização de memória aqui no sistema. Agora, do HD. Do HD é um pouco mais complicadinho, porque nós temos aqui várias situações, né? Nós temos o tamanho de pastas, que estão consumindo espaços, e temos depois também o tamanho global do meu HD, que eu tenho de armazenamento global aqui do sistema. Então nós temos o comando df. Okay? Esse comando df ele vai listar todos os dispositivos de armazenamento que eu tenho montado no meu sistema. E o que me interessa mais é esse aqui, ó. Por quê? Porque aqui me diz em que pasta que isso está montado. Está montado na raiz. Então esse aqui, esse barra, é onde tudo inicia, né, no meu sistema operacional. Então aqui é a informação do meu HD principal. Então eu tenho utilizado 39%. E aqui, mais uma vez, eu tenho informação em bytes. Então eu posso deixar uma informação mais humanizável aqui, né? É uma informação mais humana e não tanto de máquinas. E aí eu vejo aqui já uma informação que é mais legível para nós, que é eu tenho então o tamanho de quase 30 GB, estou usando 11 GB e tenho available, né? Tenho disponível 17 GB. Então vai dar os tais utilizações de 39% aqui no monto. Quando eu começo a ficar sem espaço, obviamente aqui começa a chegar aqui no 100%. Aí eu tenho que começar a procurar aqui alguma pasta para libertar o meu espaço, né, em disco. Então, para libertar o meu espaço em disco, eu vou ver essa pasta aqui, que aqui no Netuno eu vou ter muita coisa. Tá, ok, eu vou ver aqui no Netuno, na GraalVM. Então aqui na GraalVM, eu quero saber qual é o tamanho dessa pasta, quanto de espaço em disco essa pasta consome. Então eu tenho um comando que é o du. O du -hds, e passa aqui o ponto, que é essa pasta atual, ele me diz, olha, essa pasta atual me consome 927 megas, quase 1 GB. Se eu tirar aqui o ponto, aliás, ele executa sempre na mesma. Então, se eu tirar aqui o S, mais uma vez, ou seja, aqui vai ter muita coisa. Deixa eu fazer aqui dentro do bin, é mais fácil. Senão vai listar aqui um monte de coisa. Então, du, só assim, ele diz aqui o tamanho global, menos h, informação mais humanizáveis. O que é esses 472? São kbytes, né? E, já sei, porque aqui eu não tenho pastas. Deixa eu ver aqui uma outra que eu tenho pastas. Deixa eu ver aqui esses gemados. Também não tenho pastas. Deixa eu ver aqui. Cadê o web? Yeah. Vamos lá. Web 20. Aqui é bom. Beleza. Então aqui eu tenho o du -h, então ele vai me mostrar. Se eu fizesse isso, mas onde eu tenho muitas pastas, ele daria aqui uma lista enorme para cada uma das pastas, inclusive subpastas. Então ele lista aqui, de forma humanizável, né? Quantos megas tem aqui nessa pasta lib, tal coisa. Então ele lista todas as pastas que eu tenho a partir da onde eu executo esse comando e me diz o tamanho de cada uma das pastas. Então vou fazer aqui um pouco mais de forma intensiva, pra vocês verem como é que isso funciona de forma que não é muito legal. Okay? Olha só, cada uma das pastas está me listando aqui o tamanho de cada uma delas. Quando a gente tem muitas pastas, isso aqui não tem utilidade, né? Você vai ficar listando, consultando o tamanho de cada pasta e vai embora.
Deixa eu ver se eu consigo encerrar ele. Ok, encerrou. Se eu coloco o S, quer dizer que ele vai colocar a soma, o valor somado de tudo. Então, globalmente, essa pasta me consome 535 megas. Aí entra o tal comando ncdu que eu tinha demonstrado antes. O ncdu ele vai fazer uma análise do disco, da onde eu executei esse comando, e vai me dizer qual é a pasta que eu tenho mais consumo de espaço. Né? Então eu tenho aqui no webinf e eu consigo navegar e ir vendo qual é que é o arquivo que me consome mais espaço. Então tem que esse arquivo está me consumindo 37 megas. E aqui eu estou mexendo nas setas aqui do teclado, né, para navegar. Nesse aqui que diz ponto, ponto, eu vou voltar para a pasta anterior e vou vendo então aqui com essa indicação dos cardinais o que está me consumindo mais espaço. Então isso aqui é extremamente útil para nós encontrarmos aquilo que a gente pode apagar para libertar aqui bastante espaço. Então ele me mostra aqui o somatório da pasta e eu posso depois ir caçando e vendo, olha, essa pasta aqui eu não preciso dela e está me consumindo muito espaço, então era bom eu apagar ela e já liberto aqui algum espaço. Okay? E aqui embaixo também tem mais informação da utilização de disco aqui por baixo. Então esse programinha acaba por ser bastante útil quando a gente está com a vida complicada aí, sem espaço no HD. E mais uma vez, para a gente sair dele, qual é que é a letra que eu aperto aqui para voltar para o terminal? Quê? Isso. Que o quê? É isso aí. Ah, não. Que de quits. É isso aí. E já saí. Então, aqui mais uma vez, quem já conhecia alguma coisa dessa? DF, DU, o ncdu, qualquer uma coisa dessa. Alguém já conhecia algum desses comandos? Eu nenhum. Ninguém conhecia? Também não. Pessoal do Linux? Nem eu. Eu conhecia só o DF e o Free. Ok. Boa. Então já pelo menos eu conhecia dois. Ok. Então o pessoal que está usando Linux agora também já sabem gerir aqui um pouco melhor aqui o espaço em disco, né? Quando tiverem aí sem espaço já sabem aí no Mint como é que gera isso. E no container, pronto, também é uma mão na roda aqui. Como vocês podem ver, a gente vive bem sem programinhas gráficos, né? Só que pelo terminal a gente consegue fazer de tudo. Agora aqui com o Vim. Vamos lá fazer vocês gostarem mais do Vim do que do Visual Studio Code. Será que vai ser possível? Será? Então vamos lá. Trazendo aqui, ainda continua a execução, né? Esse Vim eu estava lá por trás, agora trouxe ele para frente. Então eu vou pegar aqui um texto na internet. Deixa eu pegar aqui um texto para a gente colar aqui, que eu preciso de informação para a coisa ficar mais interessante. Deixa eu pegar aqui onde é que eu tenho um texto grande. Aqui não tem nada. Ah, tem aqui um texto meio grande. Conclusões. Essa página. Então, colando aqui. Ixi, só deu isso? Ok, vou colar outro. E vou colar outro 3 vezes. Vamos lá, 4. 5. Pronto, tem 5 vezes colado o mesmo texto. Então eu tenho aqui algumas informações. Aqui eu tenho uma indicação de que eu estou na linha 66, na coluna 1. Se eu ando, olha lá, ele mexe aqui embaixo, né? Estão vendo aqui. Então, aqui eu estou mandando aqui nas minhas colunas e tem ali a indicação então da linha que eu estou manipulando. Então, se eu quiser ir para uma linha específica, como é que eu posso fazer? ESC 2 pontos, linha 1. Ele, puf, só voltou lá para a linha 1. Quero ir para a linha 50, 2 pontos, 50. E desço para a linha 50. Se eu quiser, vamos supor que eu vou para a linha 1. Agora eu quero ir para a última linha. Eu não sei quantas linhas tem, mas eu quero ir para a última linha. Então eu aperto o Shift e digito 2 vezes a letra G grande, né? o G maiúsculo, aqui o G maiúsculo. Com Shift, 2 Gs. E ele vai. E 2 vezes o G minúsculo, ele voltou lá para cima. Okay? Então, 2 vezes o G grande.
para baixo, 2 vezes o G pequeno para cima. Repara aqui, quando eu aperto o G maiúsculo, aliás, é só um G maiúsculo e já desce. Quando eu aperto o G pequeno, ele apresenta aqui, olha aqui, rapidinho ele me mostra a letra que eu estou pressionando. Porque eu não estou no modo insert, olha só, aqui não tem insert. Então eu estou dando comandos direto, ele não está escrevendo no conteúdo do arquivo, né? E escrever outro G pequeno, subiu lá para cima. Um G grande, lá para baixo. Agora, se eu quiser subir uma página, eu quero dar uma scroll para cima, aqui no Vim. Então, eu uso o... Caramba, agora me deu uma branca. É o ESC... Ah, não, agora me lembro. É o Ctrl B. Ctrl B, Ctrl B, exato. É o Ctrl B de before, né? E o Ctrl A de after. Não, é forward. Não, é backward, exatamente. É backward, voltar para trás uma. Ctrl F. E Ctrl F, exatamente, para avançar. Boa, Luiz, é isso mesmo. Okay. Então, assim a gente vai dando como se fosse scroll de nível de página. É como se fosse um clique na scroll, né? No Notepad, no Visual Studio Code. Como se fosse um clique, ele sobe um grupo de linhas de acordo com o que a gente está visualizando. Okay? Então, Ctrl B a gente vai subindo e Ctrl F a gente vai avançando. Outra coisa interessante aqui do Vim que nos ajuda aqui na utilização é, por exemplo, fazer uma pesquisa. Eu posso querer, então, fazer aqui uma pesquisa de um termo, né? Como a gente já viu usando o grep lá no terminal, como é que eu pesquiso aqui no Vim algo? Então eu faço aqui o ESC, só para garantir que eu não estou aqui no modo insert, eu não posso estar assim, né? Senão tudo que eu estou digitando está vindo aqui, a gente digitar a interrogação vai vir aqui. Então eu aperto aqui o ESC, e aí sim eu posso pôr interrogação, que é uma pergunta, né? Já lembra que, olha, eu não sei, procura para mim onde é que está, por exemplo, a palavra ZSH. Okay? E ele me mostra, está aqui. Está aqui o ZSH. E aí, com o Shift N, eu consigo... Para lá, Ctrl N. Caramba. Ah, não, peraí. Eu tenho que dar o Enter, exatamente. Dou o Enter. E agora eu consigo, com Shift N, conseguir ir pesquisando todos os lugares onde eu tenho a palavra ZSH. Okay? Ele vai em cursor aonde eu estou. E se eu continuar pesquisando, cheguei no fim do arquivo, ele volta para o início. Então aqui eu fico navegando pelo arquivo atrás de uma palavra-chave. Bem, eu posso querer procurar de forma case insensitive, né? Eu não sei se a palavra é maiúscula ou minúscula. Eu tenho aqui um minúsculo que ele não me encontrou, esse ZSH pequeno, e não está achando. Ele só está pegando aqui os maiúsculos. Ali com a letra pequena, aqui em minúsculos, ele não está encontrando. Então eu posso fazer aqui uma coisa que é dizer o set, set, IC, que é uma abreviação para insensitive case. Okay? Também dá para escrever insensitive case, mas o IC abrevia e já vai logo. Daí dá um Enter, aí agora já encontrou. Pegou aqui o ZSH com letra pequena. Okay? E aí eu continuo, e agora já pegou outra vez aqui com a letra pequena. Então basta digitar uma única vez esse set IC, ele já ativa o modo case insensitive, e daí para frente a gente consegue utilizar sempre ele. Outra coisa interessante é a gente fazer uma cópia, copiar e colar, né? Então como é que a gente copia e cola aqui no Vim? Então para copiar, por exemplo, eu quero copiar aqui isso aqui. Eu aperto a letra V, que ele muda aqui para visual. Okay? Aí, eu mexendo aqui as setas do teclado, eu começo a fazer aqui essa seleção. E eu seleciono aqui algo, aperto a letra Y e ele me copia com um Y. Aí depois eu vou aqui numa outra linha, olha só, e coloco aqui o cursor, saio do modo Insert e aperto a letra P. Aí ele cola. Então só pelo teclado, sem usar o mouse, a gente consegue selecionar texto, copiar e colar. Eu quero copiar aqui essa linha inteira, por exemplo. Então, visual. Esse meu teclado aqui não tem o end. Não é com Shift Y.
Agora vem aqui e P. E já está colado. Ok? Melhor que Visual Studio Code, né? Sem dúvida. Não confia. Bem, mas é para verem que podem utilizar aqui o Vim de forma mais avançada aqui e assim um pouco mais intuitiva. Alguma dúvida, pessoal? Já deu para estar com o cérebro fervendo aqui de tanta informação? Tranquilo? Mas deu para ver aqui algum potencial, né? Dá para ativar aqui um canivete suíço aqui com a utilização do terminal, né? Nós nas próximas aulas vamos mexer muito aqui com o terminal. A ideia é a parte do HTML e CSS a gente utilizar isso tudo, senão, obviamente, com pouco tempo a gente ia acabar esquecendo isso tudo, né? Então a gente vai ter a oportunidade de ir revendo um pouco aqui esses comandos com utilização prática ali, constante ali de programar. Por isso a gente vai ficar um tempinho aqui sem usar o Visual Studio Code, para não perder aqui essa situação aqui do terminal, a experiência com o terminal. Vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui a gravação então, encerramos por aqui. Depois a gente faz aqui uma paragenzinha para respirar um pouco e tal, aqui de uns... Vamos parar aqui uns 20 minutos, voltamos às 19 horas, voltamos e continuamos aí para nossa atividade em grupo, tá ok? Beleza. Beleza. Ok, até mais. Valeu, Eduardo.